Agora nós vamos estudar as pteridófitas. São o primeiro grupo de plantas que apresentam vasos condutores da seiva, que é o xilema. Os vasos condutores constituídos por células mortas que conduz a seiva bruta ou seiva mineral, e o floema, que são células vivas que conduzem a seiva orgânica, que são os produtos da fotossíntese. Qual a vantagem dessa presença dos vasos condutores? Obviamente, um maior porte físico tornou essas plantas um tanto maiores em relação às briófitas e, consequentemente, conferiu a elas a presença de raiz, caule e folhas. Por isso elas são chamadas de cormófitas, junto às gimnospermas e às angiospermas. Também a exploração de habitats mais variados e uma dependência um pouco menor da água para sua sobrevivência em relação às briófitas, e também uma maior divisão de trabalho entre os diferentes órgãos da planta. Então as folhas puderam se especializar cada vez mais e se diferenciar em diversas morfologias, e o caule também diversas adaptações, inclusive para a sobrevivência sobre outras plantas, visto que muitas pteridófitas são epífitas. E lembrando que nas pteridófitas, assim como os outros grupos de plantas, em relação às briófitas, o gametófito é reduzido. Nas pteridófitas, ele é denominado protalo. Vocês verão no próximo slide, é uma estrutura reduzida, achatada na maioria das pteridófitas e geralmente aclorofilada. Em relação à importância ecológica das pteridófitas, elas são o segundo grupo de plantas presentes em todos os ecossistemas, vem logo atrás dos organismos pioneiros, que são os líquens e as briófitas. Elas formam habitats para diversos organismos e também servem de alimentos para outros, e muitas delas são utilizadas na ornamentação. Nas imagens presentes no slide, na imagem superior nós temos o báculo, que é o conjunto de folhas jovens que ficam enroladas e protegidas durante o seu desenvolvimento, bastante comum nas samambaias. E na imagem abaixo nós temos a Pteris vittata, que é uma pteridófita que é extremamente adaptada a solos ácidos e tóxicos, e já foi comprovado que ela remove o arsênico de solos contaminados. Então, bastante importante nos processos de fitorremediação. Neste slide nós temos um exemplo de licófita, que se chama Lycopodium. Podemos visualizar na imagem as suas estruturas. Ela é formada por raiz, caule e folha, e ela possui o gametófito, conforme já mencionado. Ele é reduzido e ele vai se degenerando conforme a planta vai se tornando madura. Ele fica numa porção subterrânea do caule e ele é aclorofilado. No lado direito da imagem nós temos 3 secções da folha, do caule e da raiz, respectivamente. A folha ali mostra o seu sistema dérmico, representado pela epiderme, que possui os tecidos chamados de filoderme, filogênio e suber. Filoderme e filogênio são tecidos compostos por células vivas e o suber por células mortas. Está presente ali na imagem também os estômatos, que são aquelas aberturas nas folhas para a função das trocas de gases, e o mesofilo, ali representado também na folha, que é a parte interna, ou seja, o meio da folha. Na figura B nós temos o caule. Na coloração vermelha está representada o centro do caule, formado pela medula e pelo sistema vascular, o sistema vascular já mencionado, xilema e floema.
O xilema é formado por células denominadas de elementos traqueais e o floema por células denominadas de elementos crivados. E o conjunto formado pelo sistema vascular mais a medula, que está em coloração vermelha na imagem, é chamado de estelo. E o estelo, esse cilindro central do caule da raiz, ele está relacionado à linhagem evolutiva das plantas. Então existem 3 tipos de estelo: o protostelo, que é este presente na imagem, no caso das pteridófitas do grupo das licófitas; o sifonostelo, que está presente na maioria das plantas vasculares sem sementes; nas samambaias, esse cilindro que parte em direção às folhas, ele é formado por lacunas; e o eustelo, ou seja, o estelo verdadeiro, que está presente em quase todas as plantas com semente. Em relação à formação dos esporos, as plantas que os produzem, elas podem ser homosporadas, ou seja, aquelas que produzem apenas um tipo de esporo, e consequentemente esse tipo de esporo vai originar gametófitos bissexuais, que são a maioria das samambaias e das cavalinhas, que é um tipo de pteridófita que nós veremos adiante. E existem as plantas heterosporadas, que são aquelas que produzem 2 tipos de esporos, e estes consequentemente originam gametófitos unissexuais, ou seja, gametófitos masculinos e gametófitos femininos, que é o caso de algumas licófitas e todas as plantas com sementes. As plantas vasculares primitivas, de acordo com alguns fósseis datados de 425 milhões de anos, elas pertenciam basicamente a 3 filos. Elas eram homosporadas com protostelo, ou seja, estelo primitivo, e folhas ausentes. O primeiro filo são as Rhiniophyta. As Rhiniophyta, elas possuíam esporângios terminais. Seu caule era simples, dicotomicamente ramificado, conforme mostra a imagem, da esquerda para a direita, a primeira figura. Eles eram presos a um rizoma subterrâneo, e este rizoma era ramificado com rizóides, ou seja, com pequenas raízes. E elas apresentavam um sistema de ramos aéreos apresentando estômatos. A Cooksonia, que já foi mencionada na aula sobre briófitas, era um representante das Rhiniophyta. O segundo filo era a Zosterophyllophyta, que possuía esporângios laterais. Elas apresentavam caules aéreos revestidos por uma cutícula, com os superiores apresentando estômatos, e isso indicava que os caules inferiores eles ficavam submersos, provavelmente na lama, que era o seu ambiente mais favorável. E as Trimerophytophyta possuíam ramos laterais que se dicotomizavam várias vezes, inclusive com esporângios terminais nessas últimas dicotomias, e elas apresentavam um cordão vascular mais desenvolvido, ou seja, apresentavam um maior tamanho. Das pteridófitas viventes, a maioria dos botânicos aceita apenas 2 filos. O primeiro filo é o Lycopodiophyta. Ele é representado por cerca de 15 gêneros e 400 espécies. A maioria delas das espécies tropicais são epífitas. Eles possuem gametófitos bissexuados, ou seja, são plantas homosporadas. E a maturação dos arquegônios e anterídeos, ela é bem demorada, ela ocorre entre 6 e 15 anos. E muitos deles realizam fecundação cruzada. Observando as imagens presentes no slide, temos ali 2 exemplares. Tudo que está sendo visualizado, obviamente, é esporófito, lembrando que o gametófito nas pteridófitas ele é subterrâneo e ele é transitório. E a rupérsia, ela possui esporângios, que são estruturas
em amarelo nas axilas dos microfilos férteis. Então, aquelas estruturas amareladas na base ali dos microfilos são as estruturas que produzem os esporos e os liberam na natureza. E o Lycopodium, ele apresenta esporofilos também, só que eles são agrupados em estróbilos, e dentro desses estróbilos é que ocorre, após a sua maturação, a produção dos esporângios e a consequentemente formação dos esporos. Nesta imagem nós temos o ciclo de vida de Lycopodium. Conforme já mencionado no slide anterior, o Lycopodium ele possui os microfilos reunidos em estróbilos, e nesses estróbilos, conforme mostra o detalhe da figura, na base dos microfilos encontram-se os esporângios, que são as estruturas responsáveis pela produção dos esporos. Lá nos esporângios ocorre a meiose. Essa meiose vai formar esporos que vão dar origem aos gametófitos bissexuados. Esses gametófitos eles formam rizóides e se desenvolvem de forma subterrânea, geralmente em simbiose com fungos. Ocorre a formação dos gametas por mitose e a fecundação formando o zigoto, que está ali em destaque, que é uma célula diploide. Esse zigoto vai se desenvolver formando um embrião. Este embrião vai se desenvolver ainda dentro do arquegônio e, consequentemente, vai formar um novo esporófito que vai se desenvolver em uma nova planta. Neste slide temos exemplos de licófitas heterosporadas. As izoetes são aquáticas ou vivem em ambientes encharcados. O seu esporófito é formado por um caule subterrâneo curto e carnoso, que se chama cormo. E temos dois exemplos de Selaginella. A Selaginella wildenoi, que é uma planta presente em lugares sombreados, e ela pode subir em outras plantas, ou seja, epífita, em alturas de até 7 metros, e ela tem folhas de coloração azulada bastante interessantes, e ela forma diversos rizomas bem evidentes na figura. E a Selaginella rupestris, que é bastante adaptada a lugares pedregosos, consequentemente possui um tamanho pequeno, e na figura são bem evidentes os seus microfilos reunidos no ápice do caule em pequenos estróbilos. O filo Monelophyta é composto por cerca de 12.000 espécies conhecidas, sendo 1.000 delas apenas na Costa Rica, e 1/3 são epífitas. Observando as imagens do slide, temos no sentido horário a Samambaia arbórea Lindsay, no Japão. Esta pode atingir mais de 2 metros de altura. A Pleopeltis, que é uma epífita comum nos Estados Unidos. E a Lygodium. A Lygodium é uma das maiores samambaias existentes. Ela pode atingir até 30 metros de altura e ela cresce sobre ciprestes nos Estados Unidos, e também é considerada uma planta invasora na Austrália. O crescimento dessa samambaia na base das árvores acaba acarretando que, quando ocorrem incêndios no solo, que são normalmente benéficos, eles acabam evoluindo para incêndios de grande monta que destroem as árvores. Este filo possui 4 classes. As classes são Psilotopsida, Marratiopsida, Polipodiopsida e Equisitopsida. Essas classes elas podem ser em relação ao tipo de esporângio, eusporangiadas ou leptosporangiadas,
pela coloração dos nomes presentes no slide, podemos perceber que apenas a classe Polypodiopsida são samambaias leptosporangiadas. E qual é a diferença, meus alunos? De acordo com aquela imagem que está presente no slide ali dos esporangios, a primeira imagem do lado esquerdo é o eusporanjo e a segunda imagem do lado direito é o leptosporanjo. O eusporanjo ele é formado por duas camadas de tecido de revestimento, que é chamado de tapete, e na parte interna se encontram as células-mãe dos esporos, e consequentemente ocorre uma grande produção de esporos nos eusporangios. Já o leptosporanjo é formado por uma pequena quantidade de células formadoras de esporos, inclusive porque ele se forma a partir de uma única célula, não possui o tapete, apenas um tecido de revestimento chamado de ânulo, e ele possui um pedicelo. Então, a principal diferença entre eles é a estrutura morfológica e a quantidade de esporos que eles produzem, que consequentemente o leptosporanjo possui uma menor produção de esporos. E a maioria das monilofita são homosporadas, ou seja, produzem apenas um tipo de esporos, sendo, portanto, bissexuais, e apenas as samambaias aquáticas que são heterosporadas, ou seja, produzem esporos que dão origem a gametófitos unissexuais. Na classe Psilotopsida, os gametófitos são estruturas subterrâneas, tuberosas, alongadas, com numerosos rizoides. E geralmente eles apresentam fungos simbióticos. E conforme mostra no slide, cada folha consiste em duas partes, uma porção vegetativa ou lâmina, ou seja, uma folha, que é profundamente dividida em botricium, que se encontra na imagem do slide à esquerda, e inteira, no formato de uma folha apenas, na maioria das espécies de Ophioglossum, na imagem à direita. E na extremidade do caule, um segmento fértil, ou seja, onde ocorre a produção dos esporos. Então, em Botricium, o segmento fértil, conforme podemos visualizar na figura, ele é dividido, formando duas fileiras de esporangios. Já em Ophioglossum, a porção fértil é inteira e ela possui duas fileiras de esporangios, mas eles permanecem unidos. Na classe Psilotopsida, temos ali o exemplo do Psilotum, que possui o esporófito com uma parte aérea com ramificação dicotômica e pequenas estruturas semelhantes a escamas, ou seja, folhas reduzidas, e um sistema de rizomas. Os esporangios, eles são formados por estruturas globosas em grupos de 3, de coloração amarela, conforme podemos perceber na figura. Já a Timesipteris, ela cresce como epífita sobre algumas espécies arbóreas, inclusive outras samambaias, e também nas reentrâncias entre as rochas. As suas folhas, elas são maiores que as estruturas escamosas de Psilotum, e elas têm um único feixe vascular não ramificado, que é uma característica marcante. E as Polypodiopsida são as Pteridófitas leptosporangiadas. Como diz ali no slide, possuem cerca de 10.500 espécies reunidas em 35 famílias e 320 gêneros. Elas apresentam o gametófito achatado e em formato cordiforme, chamado protalo. Nelas pode ocorrer a fecundação cruzada ou autofecundação, conforme veremos no slide adiante sobre reprodução.
e algumas se reproduzem de maneira sexuada. Nesse protalo cordiforme, os anterídeos são formados entre os rizoides, enquanto os arquegônios se formam próximo a essa reentrância do protalo. As suas folhas, elas são formadas por folíolos, na verdade, presos ao marraque, são chamadas de frondes. E os esporângios, eles são reunidos nas margens ou na face abaxial, ou seja, na parte inferior da folha. E eles são aglomerados em estruturas chamadas de soros. Então, conforme podemos visualizar nas imagens, na primeira imagem, na parte superior esquerda, nós temos a Pteridophyta Polypodium virginianum, cujos soros são nus, ou seja, os esporângios encontram-se expostos. Do lado direito temos Pteridium aquilinum, que, semelhante às avencas, os soros eles são localizados ao longo das margens das folhas. Abaixo nós temos Polystichium, com estruturas que recobrem totalmente os soros, e essas estruturas são chamadas de indúsios, ou seja, são semelhantes a folhas que cobrem os soros, e elas se contraem e expõem os esporângios quando esses se aproximam da maturidade. Na quarta imagem, do lado direito, nós temos Botrychium dissectum, cujos soros são envolvidos por lobos globulares, e logo após o inverno eles se separam e os esporos eles são liberados no início da primavera, frequentemente sobre a neve. Na última imagem nós temos o gênero Vitaria, que curiosamente reproduz-se apenas de maneira assexuada. Os seus gametófitos eles produzem estruturas semelhantes a gemas, ou seja, tecidos que dão origem a outros tecidos, e consequentemente essas gemas se reproduzem formando novos gametófitos, ou seja, essas pteridófitas não apresentam esporófito. Aqui nós temos outros representantes de Polypodiopsida, a Elaphoglossum, que possui inúmeros soros na face abaxial da folha, a Dianthum, que é conhecida popularmente como avenca, e a Asplenium, que é extremamente adaptada a ambientes rochosos. Nesta imagem temos a espécie Platycerium bifurcatum, que possui suas folhas, como o próprio nome já diz, bifurcadas, e também na face abaxial apresentam-se os soros de coloração marrom na figura, e esses soros possuem uma consistência aveludada, cujos esporângios se desprendem quando maduros. E ela é comumente utilizada na ornamentação. E aqui neste slide temos a ordem Salviniales, que é um grupo de samambaias aquáticas. O representante Marsileia possui folhas flutuantes na superfície da água em formato de trevo. Na imagem abaixo são mostrados os soros de Marsileia e a sua consequente germinação. Na outra imagem temos Salvinia, o gênero Salvinia, com suas folhas flutuantes, e ela também apresenta uma folha submersa intensamente dividida em cada nó. E a Salvinia ela possui as suas folhas cobertas por tricomas que impedem que a sua superfície fique molhada e, consequentemente, elas possam flutuar. E na imagem à direita temos a Pteridófita aquática Azolla, que já foi mencionada na aula sobre algas unicelulares,
pois ela realiza mutualismo com algumas cianobactérias que fazem a fixação do nitrogênio, sendo importante para a disponibilização desse nutriente em determinados locais. E a classe Echinopsida, ela possui apenas um gênero, denominado Equisetum, com aproximadamente 15 espécies. Eles são muito conhecidos por suas propriedades medicinais e também ornamentais e são chamados popularmente de cavalinha. Eles possuem caules articulados com textura rugosa e são homosporados. E na extremidade desse caule se encontram os estróbilos, e nesses estróbilos, consequentemente, os esporângios, aglomerados em grupos de entre 5 e 10. As pequenas folhas, elas são semelhantes a escamas, formando verticilos, ou seja, vértices em cada nó desse caule articulado. E na extremidade desse caule se encontram os estróbilos, onde neles estão presentes os esporângios. E eles se reproduzem também de maneira sexuada através das projeções dos rizomas, é uma propagação vegetativa. Por último, temos aqui o ciclo de uma pteridófita do grupo das Polypodiopsida, que são conhecidas popularmente por samambaias. Na imagem, no canto inferior esquerdo, temos ali o esporófito, ou seja, uma planta adulta, com seu rizoma, que é o seu caule ramificado subterrâneo. E no detalhe ali, temos a face abaxial das folhas, com aquelas estruturas aglomeradas que são os esporângios, e essas aglomerações são chamadas de soros. Mais adiante ali na imagem, em detalhe, o esporângio. Dentro do esporângio existem as células diploides que vão sofrer a meiose. Essa meiose vai liberar os esporos, como mostra a figura. A grande maioria das samambaias produzem apenas um tipo de esporo, ou seja, são homosporadas. Esses esporos vão se desenvolver por mitose, formando o protalo, não esquecendo que os esporos eles são células haploides e, consequentemente, o protalo também será. Esse protalo, nas Polypodiopsida, ele é cordiforme, como mostra a imagem. Lembrando que os anterídeos eles se formam entre os rizoides, que são aquelas estruturas filiformes presentes no protalo, e os arquegônios se formam na reentrância do protalo. Os anterídeos produzem os anterozoides, que são os gametas flagelados, gametas masculinos, e nos arquegônios são formadas as zoosferas, que são os gametas imóveis, gametas femininos. Da união desses gametas se forma o zigoto, que é a célula diploide, ou seja, 2N. Esse zigoto vai se desenvolver no próprio protalo, mas conforme esse zigoto se desenvolve, ele vai formar o esporófito. Então é isto, espero que você tenha aprendido um pouco sobre este grupo de plantas e vamos para o próximo agora. Obrigado!